E doutora, em relação à prevenção, a gente frisa muito aqui no Viva Melhor em todas as áreas, na parte médica, na parte odontológica, enfim, em todas, que a prevenção é a melhor alternativa. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas não gostam muito de ir na ginecologista, independente da idade. Nada pessoal contra a doutora, contra o profissional. Mas normalmente as pessoas não gostam, se sentem assim, uma situação desagradável. Mas tem um tempo ideal para fazer essa prevenção? Qual seria esse tempo? Se tem assim, alguns exames de rotina, doutora, que poderia ser realizado? Então, falando principalmente de prevenção, a gente já lembra do exame de preventivo. Que o próprio nome sugere. Que já sugere. Porque ele, na verdade, é o chamativo que faz com que a mulher procure o ginecologista e ali na hora a gente vai avaliar um tanto de outros fatores e descobrir quais são os outros exames que ela também precisa fazer. Então, por exemplo, preventivo levou esse nome, na verdade o nome do preventivo é Papa Nicolau, né, que é o nome do médico, cientista que descobriu esse exame. E como esse exame prevenia contra o câncer, começou a ser chamado de preventivo. É importante falar que é o mesmo exame, preventivo e Papa Nicolau é exatamente o mesmo exame, elas acham que são exames diferentes. Então, ela sabe que ela tem que fazer, né? Que é necessário. E a gente preconiza uma vez por ano, a menos... Uma vez por ano seria o ideal. O ideal. A menos que a gente detecte alguma coisa, a gente fala, olha, apareceu aqui determinada alteração que você tem que colher de novo em tanto tempo. Aí sim, é só com essas exceções. Mas geralmente é uma vez por ano. E naquele momento, a gente vai, ela vê, ó, não tô sentindo nada, eu vim colher meu preventivo. Naquele momento você vai perguntar como é que tá a parte sexual, a parte vaginal. Não é só um preventivo, é um preventivo de várias coisas, né? Como que remédio que ela tá tomando, como é que tá a parte urinária, mama e quais são os últimos exames, quando foi a última vez que ela foi, se ela tem alguma doença pregressa, a história familiar. E essa importância que a doutora está dizendo, que é o cuidado que a doutora tem com as suas pacientes, é o que a gente sempre fala. Você tem que ir atrás de uma profissional que você tenha uma confiança, que você tenha afinidade, tanto na parte ginecológica, como na minha área como cirurgiã dentista. Você tem que confiar, porque você tem que se abrir com a profissional para poder passar esses problemas. Se esconder alguma coisa, não tem como ajudar, né, doutora? Não, e às vezes você com o tempo, você, né, veio por um motivo, você falando das outras, ela, é verdade, eu sinto, é verdade, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Que nem imaginava que pudesse estar passando com ela, né? Isso mesmo. Então, eu falo sempre, né, que o ginecologista é também considerado o clínico geral da mulher. E às vezes ela foi ali por um motivo, ou para colher o próprio preventivo, ou porque tinha um corrimento, ou porque tinha uma dor, e a gente descobriu um cistinho na mama, que ela não sabia. Descobrimos que a pílula dela estava inadequada, descobrimos, né, que ela sente que ela faz errado determinada parte da higiene. E vai resolvendo aí cada coisa. Exatamente. No seu lugar. Doutora, também, claro, nós temos vários assuntos para conversar com a doutora, que é extremamente importante. Mas eu gostaria de abordar um assunto que eu acho que está na atualidade, está na moda, vamos dizer assim, que é muito importante, que seria sobre o contraceptivo intrauterino. Quais são as indicações para isso que todo mundo vai colocar? Que um dos fatores que incomoda toda mulher é a menstruação, né? E eu queria saber um pouquinho desse daí que o pessoal está falando. Tem algumas indicações específicas? Como que funciona isso, doutora? Então, assim, esse contraceptivo intrauterino, todo mundo chama de DIU hormonal. A gente fala DIU hormonal, mas na verdade ele se chama endosceptivo. Esse endosceptivo, primeiro a gente tem que dizer que não faz mal para a mulher ela não menstruar. Esse é um medo muito grande, principalmente das mães, né? Não, 100% das mulheres. Doutora, mas o que vai acontecer comigo se eu não menstruar? Não faz mal não menstruar. Mal pro meu organismo, é isso que normalmente as pessoas pensam, né? 100% das mulheres perguntam isso. Porque como ele fica em contato com a parede uterina, como se fosse um DIU mesmo, ele fica em contato jogando o hormônio em doses constantes dentro da camadinha interna do útero, ele não faz crescer essa camada interna ou faz crescer muito pouquinho. Então a mulher passa a ter uma menstruação bem pouquinha, coisa com menor fluxo, menos dias e menos fluxo, coisa assim de usar um carefree, por exemplo, né?
E para também, só interrompendo um pouquinho, doutora, que eu achei bem importante para aquelas pessoas que têm muita cólica, então vai resolver? Olha, então, eu já vou chegar nessa parte dos benefícios que ele traz. Então, ele ficando lá dentro, ele dura 5 anos e vai fazer com que a mulher menstrue muito pouco ou nada. Tem umas que menstruam nos primeiros meses, depois não menstruam mais nada, ou uma vez por ano, 2 vezes por ano. Se quiser tirar antes desses 5 anos, doutora, é possível? É possível, às vezes muda de ideia porque quer engravidar, né? E também é possível tirar assim. Mas os benefícios que ele vai trazer, pelo fato de a gente saber que ele vai descansar o útero, não vai proliferar a camadinha interna do útero. Então ela vai prevenir ou tratar miomas, a famosa endometriose, que a gente pode um dia falar sobre essa doença, trata e previne, bem legal. A concentração de hormônio que ele tem, como é só de progesterona, não tem estrogênio, então traz outros benefícios, porque o estrogênio tem alguns riscos para a mulher, né, o uso dele. Então, como só tem progesterona, não vai ter esses riscos. A ação é local, a concentração no sangue é muito pequena desse medicamento, e ele trata, previne a gravidez também de uma forma muito mais segura que laqueadura, para você ter ideia, né? É um dos métodos mais seguros. Não tem que lembrar, tá lá dentro, dura 5 anos, é seguro. E o outro DIU, que aumenta o risco de infecções, né? Porque é como se fosse um elevador para subirem no útero. Esse não, porque a progesterona forma um muco, como se fosse uma gelatina espessa no colo do útero, impedindo que os espermatozoides entrem e também as bactérias entrem. Olha o tanto de prevenção e tanto de coisas bom. Que isso daí vai beneficiar a pessoa. Isso é realmente importante. Doutora, eu gostaria demais de ficar falando, mas nosso tempo está se esgotando e eu vou deixar para você que está nos assistindo, você mulher que está entrando na fase do climatério, que seria a menopausa, procure a doutora Laura para tirar as suas dúvidas. Ela tem muitos assuntos para falar com a gente, mas essa, deixar o gostinho de entrar em contato com a doutora, ou manda também as suas dúvidas para o nosso e-mail, vivamelhorfostv@gmail.com, que a doutora Laura vai estar disposta a responder as perguntas. Claro que sim. Obrigada pelo convite. Ainda temos, uma vastidão de assuntos. É difícil a gente escolher qual assunto para... Com certeza. E deixo aqui meu convite para a doutora retornar mais vezes ao programa para a gente conhecer essas outras informações que nós temos aqui. Tá aceito o convite. Obrigada. E para você, não deixe de conferir a dica da semana após o intervalo. Já voltamos.